Esta manhã, em Tua presença, nós te agradecemos pelo Teu Espírito. Te agradecemos pela Tua Palavra, porque na Tua Palavra nós encontramos a verdade. Na Tua Palavra nós encontramos o Teu propósito, nós encontramos o Teu desígnio. Nós encontramos aquilo que Tu queres, e para aquilo que Tu queres não existe impedimento, desde que nós estejamos com o nosso coração predisposto para acolher e para viver de acordo com a mesma. Quando uma vez mais, nesta manhã, nós vamos abrir a Tua Palavra e a vamos ler, nós clamamos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que o Teu Espírito abra o nosso coração, e para que Ele varra de nós tudo aquilo que de alguma forma não esteja em conformidade com aquilo que Tu nos revelas, com aquilo que Tu nos dizes, com aquilo que Tu nos mostras através daquilo que Tu tens dado a conhecer a nós, através dos servos que Tu inspiraste para que nós soubéssemos não apenas aquilo que nós achamos ou pensamos ou aquilo que nós sentimos, mas aquilo que é a Tua vontade e aquela que é a Tua revelação e o Teu pensamento. Em nome de Jesus e para a Tua honra e para a Tua glória. Já não sei muito bem se vou conseguir ou não aquilo que eu tinha proposto, porque era uma loucura e não sei se vou conseguir concretizá-la, porque a loucura não era uma loucura minha, era a loucura de tentar fazer uma cobertura bastante ampla. Até mais, era mesmo uma cobertura total num livro da Bíblia. Mas, seja o que for, pelo menos uma parte nós vamos conseguir. O tema deste mês está ligado com o tema Jesus Sempre e tem a ver com renovação e com restauração. Não posso fazer a avaliação, o diagnóstico de todos aqui nesta manhã, mas creio que todos nós carecemos de uma renovação constante e permanente na nossa vida. Às vezes existem momentos que nós identificamos como sendo momentos mais prementes para essa renovação, mas não existem momentos específicos e especiais para sermos renovados. Sempre a renovação, ela é permanente. Não existe vida física sem renovação. O nosso corpo está constantemente a ser renovado. Não temos que estranhar, porque o nosso corpo está a passar por esse processo contínuo, que também ao nível do nosso homem interior, na dimensão das nossas emoções, da nossa alma, dos nossos sentimentos, e também na dimensão do nosso espírito, que essa renovação é uma necessidade. Não podemos descurar essa renovação, porque se a descurarmos rapidamente, nós entramos num processo em que, de alguma forma, ficamos desnutridos. Não estamos a viver esse rejuvenescimento, de alguma forma, podemos dizer, estagnamos. E a vontade de Deus é essa. Deus, Ele é o Deus da renovação. É o Deus que nos renova permanentemente. E Ele o faz de formas muito variadas, mas há uma forma pela qual Ele nos faz constantemente, que é através da Sua Palavra e da forma como Ele nos fala. E quero-vos dizer que cada vez mais eu estou a ficar exausto. Exausto de N ruídos, N situações. Às 2x3 já não tenho quase capacidade para ouvir. E tenho mais necessidade, como nunca, talvez antes, voltar-me para a simplicidade, para a clareza, para a transparência, não de partes, mas da totalidade da palavra de Deus. E da forma como Deus, através de toda a palavra, nos conduz e nos dirige, como filhos queridos que nós somos dele, para que mesmo nos momentos em que nós nos encontramos debilitados, ainda assim nós sabemos que é Ele que nos sustenta.
É Ele que nos ampara. É Ele que nos suporta. É Ele que nos revigora. E para Ele não existe essa dimensão de confusão, de condenação. Deus sabe as situações pelas quais nós passamos e atravessamos na vida, mas Deus, Ele é o mesmo e Ele está presente em todas e qualquer circunstância. E eu hoje sei que quer eu chore, quer eu ria, Deus está presente. Quer eu esteja exuberante, quer eu esteja mais deprimido, Deus está lá. Quer eu esteja eufórico ou quer eu esteja de alguma forma desalentado, e eu não nego. Há momentos na minha vida de desalento. Há momentos na minha vida de cansaço. Há momentos na minha vida de frustração. Há momentos na minha vida para os quais eu não estou preparado para lidar com eles. Mas o meu Deus não muda. O meu Deus não se altera. O meu Deus, Ele não deixa de ser o Deus que é. O meu Deus não fica longe, o Deus está perto, e ainda que tudo isso possa avassalar o meu homem exterior e interior, o meu Deus, Ele continua a ser o mesmo, porque Deus sabe da matéria e da substância da qual eu sou feito, e Ele continua a ser fiel e a ser verdadeiro, e Ele está ali para apoiar, para suportar, para encorajar. Cansado? Abatido? Debilitado? Desorientado? Esgotado? Deprimido, assustado, estagnado, acomodado, seco, indiferente. Todos nós passamos por momentos como este. Todos nós. Eu não nego. Eu tenho passado, eu estou a passar, mas eu sei que há um Deus, que é o meu Deus, que é o meu Senhor. Entusiasmado, animado, robusto, orientado, resoluto, otimista, determinado, ativo, motivado, vicejante, empático. Tantas vezes na nossa vida. Eufóricos. Com uma motivação, parece que levamos toda a gente. Eu creio que espiritualmente algumas vezes também sofremos de bipolaridade. Também somos algumas vezes como o ioiô. Algumas vezes também passamos na montanha russa. O facto é que Deus, o nosso Deus, Ele está sempre connosco e Ele está sempre presente. E eu talvez algumas vezes vou ser honesto convosco, eu não sei o que é que eu prefiro mais, se é o antes, se é o depois. Acho que Deus faz ali um cambiante que é para nos manter lá no ponto em que nós devemos estar. E acima de tudo, para que nós percebamos aqueles que passam por essas mesmas circunstâncias e situações. Claro que eu prefiro esta última parte. Mas quero-vos dizer que eu posso estar enganado, mas acho que esta às vezes engana-nos mais. Porque estamos entusiasmados, estamos animados, estamos eufóricos. Graças a Deus, Deus não tem nada a ver com o assunto. Nada a ver com o assunto. Tudo apenas tem a ver com o facto de que está a correr tudo bem. Tem apenas a ver com todas as coisas estão a dar certo. Apenas tem a ver com que, na realidade, nós estamos apenas a viver em que todas as coisas elas estão afinadas, em que nós nos sentimos a 100%, mas onde está Deus nesse processo? Onde é que está Deus nessa dimensão que nós estamos a viver? Pode estar, eu não nego. Mas pode não estar. Há muita gente que não tem nada a ver com Deus e vive a vida mais do que eufórica. Vive a vida cheia de motivação. Deus não está lá.
Há algumas pessoas que nos veem a passar por situações de dificuldade, de luta, de problemas, de abatimento, de lágrimas, de interrogações e perguntam-nos: onde é que está o teu Deus? E o nosso Deus está lá. Porque eles confundem Deus com um estupefaciente. Eles confundem Deus como uma droga. Eles confundem Deus como alguém que tem uma varinha mágica para mudar as nossas circunstâncias e situações. Deus, Ele é poderoso para as mudar. Mas Ele também é suficiente sábio para saber manter e para nos restaurar quando Ele entende. E acima de tudo, para que nós não ficamos confusos. Não é confusos conosco. Não é confusos com as circunstâncias. Não é confusos com os problemas. É confusos com Deus. Porque fazemos uma imagem de Deus, que é uma imagem que nós trabalhamos. É uma imagem que nós fabricamos. É uma imagem que nós queremos impor a Deus. É uma imagem que nós requeremos de Deus. Que Deus seja não como Ele é, mas como nós queremos que Ele seja. E Deus, Ele continua a ser quem Ele é, independentemente da situação em que eu me encontro. Há um texto nas Sagradas Escrituras, não é isso que eu gostaria de ler. Eu não deveria, porque eu disse que eu não devia comentar. Eu devia apenas ler. Mas aos Hebreus, eu gosto muito dos líderes, dos heróis. Mas gosto mais daqueles dos quais o mundo não era digno. Mas a situação hoje é... Passa, que já estamos entusiasmados. Podes dar-lhe uma ajuda? Não. Hoje a grande questão é, e eu vou passar isto rapidamente, não quero aqui demorar muito, só pus porque é uma das coisas que a mim me tocou na cultura em geral. Porque eu não disse antes, anteriormente. Não, posso dizer à frente. Se não disser também não vale a pena. Como é que conseguimos convencer alguém que a verdade é a verdade? Não nos preocupemos com isso como filhos de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo é quem convence. E hoje gostaria de demorar. Bom, eu vou dizer aos irmãos, não é para ficar aqui com os galões e tal, porque ainda não chegou. Eu durante os últimos 3 dias, eu li 7 vezes a Epístola aos Efésios. Nas 7 traduções que eu tenho. Não, foram 8. Porque nas 7 traduções e naquela que eu vou ler, eu li 2 vezes. Mas quero-vos dizer que ainda não chegou. Porque não basta apenas ler. É necessário que aquilo que nós leamos fique de tal maneira entrosado dentro de nós. Há momentos na minha vida em que é necessário mesmo uma purga da palavra de Deus. É necessário, Deus, que a tua palavra, ela se fixe em mim. Que independentemente de tudo, o que tu falas é aquilo que está certo. Aquilo que tu dizes é aquilo que na verdade é. E eu gostaria que de alguma forma nós, nesta manhã, passássemos um bocadinho por esta carta. Mas de tudo aquilo que eu li um ou outro. Eu li um comentário, não todo, uma parte. O tempo não me chegou, mas é uma parte. Eu já li esse comentário, mas agora voltei outra vez. É um comentário de um autor que eu gosto muito, que é John Stott. E ele fala acerca do escritor desta carta, o apóstolo Paulo. Esta carta aos Efésios faz parte de um conjunto de cartas chamadas as cartas da prisão. Paulo escreve encarcerado. No caso de Efésios, ele estava numa prisão domiciliária, preso a um soldado romano, através de algemas. Eventualmente com medo que algum anjo viesse e o levasse e ficava ali, mais ou menos o selo romano. Mas se fosse essa a vontade de Deus, ele iria mesmo. E não há soldado romano que o tivesse reter. Mas ele estava ali quase como um símbolo de que o Império Romano tinha poder sobre não apenas o apóstolo Paulo, mas aquilo que o apóstolo Paulo ele representava, que era o Evangelho de Jesus a ser proclamado contra tudo e contra todos. E este texto a mim
diz muito de tudo aquilo que é a carta que Paulo, ele escreve em primeiro lugar e talvez nas primeiros... Mas não vale a pena entrarmos por aí, porque parece que os primeiros manuscritos não indicam que era Éfeso, seriam todas as igrejas da Ásia Menor. As cartas da prisão foram Filipenses, Filipenses, Colossenses, Filemão e a carta aos Efésios. A carta aos Efésios para mim é uma carta muito... Toda a palavra de Deus é, mas francamente eu quero dizer, é uma palavra que Efésios é uma... E John Stott, ele diz, embora o seu pulso estivesse algemado e o seu corpo confinado, o seu coração e a sua mente habitavam a eternidade. E, meus irmãos, sabem o meu problema? Eu não vou dizer o vosso, é o meu. Ok? O meu problema é que eu estou de tal maneira preenchido com a terra que às vezes não há lugar para a eternidade e para o céu. Não há. Sou franco. Vivo tão entretido, não é, eu não digo entretido não, porque as coisas não são bem para entreter. Vivo tão embrulhado, embrenhado e embrulhado. E algumas vezes, não apenas isso, nas coisas que têm a ver com o tempo presente, que de alguma forma eu esqueço, eu passa-me, eu perco de vista as dimensões da eternidade. E não há evangelho, nem há vida cristã em que a eternidade, ela não tenha que ser dominante na nossa vida. Nada daquilo que Deus tem para nós na plenitude acontecerá enquanto nós estamos aqui. Não vamos ter um corpo perfeito enquanto nós estivermos aqui. Não teremos um corpo glorificado enquanto nós estivermos aqui. Não teremos um corpo imortal enquanto nós estivermos aqui. Só depois de sairmos daqui, só depois de Deus nos chamar à sua presença, este corpo afetado e contaminado por aquilo que teve a ver com a desobediência, esse corpo será restaurado na ressurreição, para nós termos um corpo glorificado e vivermos com o Senhor para todo o sempre, no corpo que Ele nos preparou. Pensarmos, alimentarmos a ideia de que aqui vamos ter um corpo que será um corpo incólume, é algo que vai, de alguma forma, fazer duas coisas. Comprometer-nos a nós e comprometer a forma como nós pregamos o Evangelho. A pregação do Evangelho envolve uma dimensão física, terrena, temporal. Mas não vamos escapar nunca ao corpo que está sujeito à deterioração até ao dia em que, na presença de Deus, primeiro sem o corpo, mas depois com o corpo, nós viveremos eternamente com o Senhor. Esta é a verdade do Evangelho. Todos aqueles que foram curados, não quer dizer que alguma vez não passaram mais por problemas de saúde. Aqueles que foram ressuscitados passaram novamente pela situação da morte. Mas a grande realidade é que nós precisamos contra a cultura presente. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos a ser uma vez mais vítimas da cultura da qual nós estamos rodeados. Vivemos de uma cultura em que o acento tónico está no aqui e no agora. Está no consumo daquilo que nós podemos usufruir. E de alguma maneira nós cultuamos essa realidade na nossa vida e queremos tornar o cristianismo refém dessa realidade. Jesus, ele veio não apenas para que nós tivéssemos aqui uma vida boa, mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar uma eternidade na plenitude. E o Evangelho significa salvação, libertação, perdão, restauração para uma eternidade que vai começar quando nós estivermos com o Senhor para todo o sempre, embora a vida eterna, ela já começa aqui. Embora o seu pulso estivesse algemado e o seu corpo confinado, o apóstolo Paulo,
o seu coração e a sua mente habitavam, e eu gosto desta determinação. E aquilo que eu quero, Deus, faz-me desde já habitar a eternidade. E isto só Ele pode fazer. E isso só Ele pode realizar. E ser habitado para a eternidade não é menosprezarmos as bênçãos de Deus e as suas promessas em relação ao tempo, mas é não ficarmos limitados às promessas do tempo, mas fundamentados e alimentados pelas... Meus irmãos, no tempo. E nós sabemos dos irmãos, nós temos uma vida fácil como cristãos. O apóstolo Paulo foi perseguido. O apóstolo Paulo estava preso. Havia até, inclusivamente, pessoas da igreja que criticavam o apóstolo Paulo pela sua falta de fé, pela circunstância em que ele se encontrava, pelas situações difíceis pelas quais ele passava, mas ele sabia em quem cria. E ele estava firme, e até inclusivamente há alguns que tomavam como afronta, como vergonha, a situação de ele estar preso ou como desânimo. Ele dizia, não fiquem assim, mas alegrem-se e regozijem-se e orgulhem-se no facto de eu estar preso por causa do Evangelho. Duas coisas. Eu não devia estar tão irritado. Não estou. Não estou irritado. Já sabem que é a minha maneira de falar. Aqueles que são novos, que a primeira vez, capaz de ficar assustados. Mas aquilo que... Meus irmãos, eu preciso disto na minha vida. Deus ajuda-me a valorizar a eternidade. Deus ajuda-me a ter saudades do céu. Deus ajuda-me a viver a minha vida com os olhos colocados. Não é no horizonte pequenino, mas coloca-me os meus olhos no horizonte mais acima. E leva o meu pensamento de tal maneira que eu pense nas coisas do alto. Pense na vocação para o qual eu fui chamado. Pense na esperança gloriosa para a qual tu me elegeste. E nesta manhã eu quero dizer que nada mais glorioso para aqueles que ainda não têm uma experiência pessoal com Deus em Jesus Cristo do que esta dádiva que Jesus Cristo Ele nos veio trazer. Vós não sois daqui, vós não pertenceis a esta condição, vós pertenceis a uma nova criação que se realiza na sua plenitude quando estivermos todos juntos nas moradas que Jesus nos foi preparar para que onde quer que Ele esteja, nós estejamos também. Porque foi isso que Ele vai fazer. Efésios capítulo 1. Deixa ver como é que está o tempo. Pois está quieto. Capítulo 1. Da parte de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, a todos os santos que vivem em Éfeso e são fiéis a Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos concedam graça e paz. Poderíamos ficar apenas por aqui. Deus escolheu a Paulo para ser apóstolo. Deus nos escolheu a todos para sermos seus filhos. Nem todos vão ser apóstolos. Nem todos vão receber da parte do Espírito Santo todos os dons, mas o Espírito Santo, Ele reparte o que quer, como quer, da maneira como quer, ainda assim abrindo, um parênteses dizendo, buscai os melhores dons. Mas nós somos escolhidos. Acima dos dons, acima daquilo que Deus nos concede, está o facto de nós somos eleitos, escolhidos. E nesta eleição ninguém é excluído. Ninguém fica da parte de fora. Há uns que são, há outros que não são. Em Cristo Jesus a eleição é para todos.
indistintamente, e apenas precisamos de agarrar a eleição que em Cristo Jesus Ele alcançou para todos nós. E não há nada que nos possa fazer mais alegrar-me. Eu primeiro até pensei em outro texto. O texto que eu pensei em primeiro lugar foi: a alegria do Senhor, a nossa força é. Eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Escolhidos por Deus. A eleição e a escolha de Deus não depende das nossas capacidades e dos nossos atributos. Não depende da nossa fé. Não depende da nossa força, não depende da nossa vontade, ainda antes de nós existirmos, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu em Cristo para a vida eterna e para a sua glória. E nesta manhã, nós que somos os eleitos de Deus, assim ou assado, desta ou daquela maneira, desta ou daquela forma, nesta ou naquela vicissitude, neste ou naquele quadro, como eu mostrei anteriormente, da situação em que nós nos passamos, parece que estamos lá por baixo ou que estamos cá nos píncaros. Nós somos os eleitos de Deus. Eu sou um eleito de Deus. Eu sou, e isso não depende de nada nem de ninguém. Não depende do voto humano. Não depende da opinião do diabo. Não depende da opinião das hostes espirituais da maldade. Não depende das circunstâncias e das situações. Não depende da família em que eu nasci. Não depende desta ou daquela situação. Em Cristo Jesus, eu sou um eleito de Deus para viver nessa qualidade. E a palavra de Deus ela acrescenta dizendo: a todos os santos, a todos os santos. Mas, irmãos, há uma coisa que cada vez mais, eu sei que estou um bocadinho às vezes contra a corrente. Sei que estou. Até contra a minha corrente. A minha corrente, estou. Há uma coisa que eu aprecio na Bíblia. A todos os santos. Não. Santos. Olha, irmão, mas já que há... Olha, irmão, deixe lá isso. Deus diz que você é santo para viver uma vida santa. Mas antes de que Deus diga para você viver uma vida santa, Deus diz que você é santo. Porque Deus faz em nós antes de que as coisas elas possam começar a acontecer na nossa própria vida. Não nos dispensa de nós vivermos em santidade. Mas é a forma como Deus ele age na nossa maneira e como Ele nos declara. Porque outra dimensão que nós poderíamos encontrar... eu já devia ter passado para aqui. Porque no capítulo 1 nós temos um plano extravagante de Deus. E nós temos uma oração invulgar. Este capítulo 1 é assim. Mas começamos com esta dimensão de... O apóstolo Paulo, ele dirigir-se à igreja em Éfeso e às igrejas onde esta carta iria ser lida a todos os santos. Aí eu não quero, olha, eu nem me atrevo a fazer aqui não era exegese, era fazer aqui uma espécie, nem especulação também não era, que santos, só Deus sabe. Mas a grande realidade é que em Cristo Jesus nós somos tornados santos. Não por causa da minha santidade, mas por causa da santidade dele. E na força e no impulso dessa santidade realizada em mim, eu sou chamado a viver uma vida santa. Eu tenho pena, mas sabe o que é que eu gostaria de chegar aqui? E eu não estou a fazer isso. Porque eu sei que depois, às vezes, isto depois não funciona muito bem, não é? Diz depois, que Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, vos concedam graça e paz. Olha, estranho. Eu sou um fanático da graça. Porque eu já cheguei à conclusão de que se não for a graça, eu não vou chegar lá. Se não for a graça, eu não vou viver aqui. Posso ir de gatas. Posso ir a rastejar. E aprendi tudo isso quando fiz o serviço militar. E quero dizer que não gostava nada daquilo. Sempre gostei de andar sempre bem erguido e bem de pé.
É a única posição que eu gosto. Não gosto da posição de sentado, nem deitado. Dou aulas de pé, quando me tenho que sentar. Mas na minha vida eu sempre... Isto é uma questão de personalidade. O meu avô era uma pessoa que, de pé, a coluna dele era bem... Não sei se ele sofria da coluna, se não. Sei que ele... Eu olhava para ele e eu via uma pessoa de pé. De pé. Na graça, nem que eu vá aos trambolhões, na graça. Graça de Deus. Se o Espírito de Deus nos desvende o amor inexprimível e inexcedível de Deus, em que é a graça que prevalece. A graça nunca nos abandona. Às vezes eu sei qual é o meu problema. Eu gostava de me apresentar aos outros com... E Deus não é que faça comigo, mas eu vejo aquilo que Ele fez com Paulo. A minha graça se aperfeiçoa. A minha graça te basta. E a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. E paz. Paz. Quando nós estamos inundados da graça, a paz ela chega. A paz ela está lá. Porque eu não estou à espera daquilo que eu vou conquistar. Meus irmãos, eu respeito. Eu sou mais respeitador do que era há uns anos atrás, que houve muita gente que teve que levar comigo em cima e agora não era fácil. Mas eu hoje considero que há um Deus do qual eu não tenho que reclamar nada. Que eu não tenho que exigir nada dele. Mais ainda. Eu não tenho que arrancar nada de Deus. Eu não tenho que tomar nada de Deus. Eu apenas tenho que, na graça, deixar que tudo o que é dele possa jorrar na minha vida. Graça. Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade, o teu querer. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Literalmente eu não vou ler Efésios capítulo, eu não vou ler Efésios todo, 1 a 6. Era o que eu queria. Era ler de 1 até 6. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... Não, a tradução deve estar errada. Deve estar errada. A tradução devia ser... que Deus vai nos dando uns pinguitos, uns pingos. Que Deus vai dando assim uma borrifadela. Que Deus vai... Não. Que Deus nos encheu. Nós somos capazes de dizer isso? Deus, tu me tens enchido. Mas a palavra de Deus é verdadeira? É? Vamos ver o que está aqui. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encheu. Ele já nos encheu. Nós já estamos cheios. A medida já está completa. Ela já transborda na nossa vida. Ele nos encheu de todas as bênçãos. O grande problema da nossa cultura é precisamente aqui. E eu sinto essa situação. Eu não queria fazer nunca, nem iria fazer aqui. Lançar uma sondagem entre bênçãos espirituais no céu e bênçãos materiais na terra. Hoje, como é aqueles programas de televisão? Acha que está culpado ou não é culpado? Devia voltar, não devia? Não tá, nem vou dar exemplos. São tantos. O que é que você acha?
Depois os resultados aparecem. E as pessoas, desculpem a expressão, um bocadinho lorpas, fazem uns SMS, e vão dando dinheiro, né? Porque aquilo acho que deve lá correr qualquer coisa, né? Porque vão fazendo chamadas, né? Para votarem. É como aquele menino da escola dominical. Eu ouvi uma vez esta história ao pastor Moutinho, nunca mais me esqueci. Na escola dominical, o pastor Moutinho tinha um jeito para crianças espetacular. Espetacular. E um dia ele contou a história do rico e do Lázaro. E falou acerca das necessidades do Lázaro, e o rico via na sua ostentação, e ele pintou, e os miúdos estavam todos, porque ficavam mesmo. Eu sei, porque eu tive o pastor Manuel Moutinho ainda, era um adolescente, já não era uma criança, mas era um adolescente. E ele sabia contar uma história. Chegou ao fim, e ele disse, então e agora os meninos? O que é que os meninos gostariam de ser? E havia um Zezinho lá, que eu não sei se chamava Zezinho, se não, e ele disse, bem, eu queria ser o rico aqui na terra, e quando chegasse ao céu, ser o Lázaro. Eu não acho que a Bíblia, ela perfilha a ideia de que nós temos que ser Lázaros na terra em Jesus, porque não o somos. Deus, Ele cuida de nós. Agora há uma situação que nós precisamos de tomar a peito na nossa vida. Ele nos encheu. Já ia caindo. Ele já nos encheu de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos céus. E sabe porque é que é importante ser nos céus? Porque se fosse aqui na terra, alguém ia lá, roubava, minava, alguém iria lá e podia contaminar aquilo podia se estragar, mas nos céus elas estão bem guardadas, não para que ficarem arrecadadas, mas para que nós as tomemos, as vivemos e sempre sabemos onde é que nós temos que ir, aos céus. E já nesta manhã, no tempo de louvor, o Luís já falava que quando o céu desce, ou quando nós subimos ao céu, digo agora eu, e nos assumimos das bênçãos, não é dizer Deus dá-me, Deus já me deste. Tu já me deste. Tu já me deste, Senhor. Tu já me deste. Eu quero tomar posse daquilo que tu já me deste. Eu quero viver aquilo que tu já me deste. Eu não quero viver como um miserável. Eu não quero viver como alguém que vive uma vida medíocre em termos espirituais, porque eu já fui abençoado conforme diz a palavra de Deus, com esta simplicidade. Nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo, nos céus. Pois antes de o mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Como eu gostaria de chegar lá ao capítulo 3, mas não vou, porque eu não quero queimar o tempo. Acho que já é suficiente. Gostaria de chegar àquele texto do capítulo 2, penso eu. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos. Eu gostaria de chegar àquele texto em que a palavra de Deus diz, andemos na verdade em amor. O texto que nos incentiva a que nós sabemos que pela graça nos vivificou. Nos vivificou. Já não somos mortos espiritualmente. Pela graça sois salvos por meio da fé, como eu gostaria de chegar ao texto em que Jesus Cristo, Ele derrubou a parede de separação. Já não há muro entre judeus e não judeus, entre aqueles que acham que têm um monopólio da relação com Deus e que isso não é para os outros, mas Jesus Cristo, Ele veio e dos dois fez um único homem, um novo homem, uma nova humanidade, uma nova sociedade. Chegar ao texto em que a palavra de Deus nos diz, vivam uns com os outros, como aquilo que o pastor Alva leu do Salmo 133, está tão retratado nesta epístola aos Efésios. E terminar com a palavra realista do capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E nós já temos a armadura. A armadura da verdade, a armadura do Evangelho da paz, a armadura da justiça. Mas não dá tempo, estão a ver? Capítulo 6 ainda. Tem um bom trabalho de casa para fazer.
Meio cheio ou meio vazio? Meio cheio ou está meio vazio? Não. A situação é cheio e a transbordar. Esta é a vontade de Deus. Mas isto é mais do que a vontade de Deus. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já está. Já foi feito. Já foi realizado. E eu acho que a gente... os meus me perdoem. E eu respeito outras. Mas não é isso que eu encontro. Olha, em Efésios não encontro de todo. Mas às vezes acho que Deus está ali a olhar para nós como um pai. Olha, como o pai do filho pródigo. Nunca me deste um... Olha, há pouco tempo foi o Rui Ribeiro. Estava aqui a falar sobre o filho pródigo. Uma das coisas que me tocou foi que o filho mais velho ia aproximando-se de casa e começou a ouvir som de festa. E aquilo fez impressão no ouvido dele. Parece que não estava ouvido, não estava habituado à festa. Acho que algumas vezes nós, como cristãos, estamos poucos habituados a ouvir festa. Festa e da grossa. Festa e da boa. Porque há festa. Agora, a situação é que o filho mais velho foi ter com o pai e disse: tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Sabe o que é que às vezes eu penso de Deus? É nós a dizermos: ó Deus, dá-me, dá-me, ó Deus, dá-me, ó Deus, faz isto. E Deus de lá de cima olhar cá para baixo e a dizer assim: o que é que eu faço a este? Já lhe dei tudo. E ele continua a dizer: dá-me, 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 dá-me. Mas eu já lhe dei. Opa, anda com aquilo que eu já te dei. Anda. A gente lê Efésios e que encontramos um Deus que ainda falta dar. Ele já deu tudo. E quando Ele deu a Jesus Cristo, Ele deu tudo. Dizer: Deus, obrigado porque tu já me deste tudo. Eu vou terminar com a situação daquilo que Deus também já nos deu, que foi o Evangelho de João. Irmãos, usem o Evangelho de João. Aproveitem o tempo de Natal. Entreguem a palavra de Deus. Porque em Jesus nós temos tudo quanto nós precisamos. Em Jesus temos tudo. Só gostaria que ficássemos de pé. Eu não vou pedir que ninguém se manifeste, eu vou apenas orar para que a revelação da palavra de Deus assuma o controle. A palavra assuma o controle. Há uma expressão que eu li de John Stott no comentário Efésios que é: na luz tu crias a luz. Na luz da palavra, Deus cria a luz. Que essa luz jorre em nós. Somos de Jesus. Somos de Jesus. Em Jesus temos todas as bênçãos depositadas. E até mais, até estamos assentados nos lugares celestiais nele. Estamos aqui, mas nós já estamos lá. Nós já estamos lá. E é lá que nós vamos viver para sempre. E é Ele que vai encher todo o universo. Que estas verdades façam parte de nós. Que nesta manhã saiamos daqui rejubilando em Deus por aquilo que Ele declara que nós somos nele, em Jesus, e com a presença do Espírito Santo. Bom Deus e Pai, nós somos os Teus filhos, aqueles a quem Tu amas mais do que aquilo que nós podemos alcançar. Nós Te agradecemos pela Tua palavra e pela revelação que ela nos dá acerca do Teu poder, acerca da Tua graça, acerca da Tua misericórdia, acerca do Teu plano eterno, acerca daquilo que Tu já fizeste, daquilo que está feito, daquilo que está realizado, daquilo que nos espera, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós já alcançamos em Cristo Jesus, porque Tu nos alcançaste e nos elegeste antes da fundação do mundo, e pela Tua palavra faz com que tudo isto faça parte daquilo que nós somos, e que nesta manhã saiamos daqui com esta visão profunda.
apesar das dores, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, apesar das adversidades, apesar das situações que se colocam diante de nós, que nós tenhamos a noção de que Tu estás conosco. E Tu vives a nossa vida e Tu vives a Tua vida em nós, para que Tu sejas honrado e glorificado e essa glória, ela possa ser manifesta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que o pastor já está aqui. E sei o que é que isto significa. Irmão, aquilo que a palavra de Deus disse é para nós, é? É? Levanta lá o braço, está bem? Agora vamos fazer um exercício. É? É para nós. Você não está a sentir, não tem nada a ver com sentimentos. Se fosse por sentimentos, eu nem sequer tinha subido aqui. Mas aquilo que a palavra de Deus nos chama. E isso não é hipocrisia. Porque eu não tenho problema nenhum em dizer que os meus sentimentos estão cá por baixo, nas lonas. Mas eu não ando por aquilo que eu sinto. Eu ando por aquilo que o meu Deus declara. Eu ando por aquilo que Ele declara. E nesta semana vamos viver assim. Abençoado e cheio com todas as bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Ninguém vai poder roubar e impedir de nós as tomarmos. E Deus nos dá um braço de fé tão longo. Não é preciso ser o homem que estica ou o homem pastilha elástica ou outra coisa qualquer. Nós chegamos lá e vivemos. Deus nos abençoe. Oremos uns pelos outros. Mas oremos de acordo com aquilo que Paulo diz no capítulo 1, para que nós tenhamos revelação, entendimento daquilo que é determinante na nossa vida. Amém. Eu ficava aqui a ouvir o resto da carta aos Efésios, mas alguns de nós não estamos treinados para o fazermos. Estamos treinados com um relógio que diz assim, ao meio-dia, pira-te, porque pode acontecer alguma desgraça e tu podes ficar com fome, podes ficar com pressões familiares, podes ficar com pressões disto ou daquilo. É assim. E Deus, pronto, humildemente, Ele confina-se à nossa agenda. É assim que funciona, não é? Mas há alturas em que Deus diz assim, olha, eu conheço a tua agenda, mas não estou nem aí para ela. Se quiseres, vai indo, que eu já lá vou ter, que eu vou continuar aqui a fazer a minha obra. Mas qual é que é o problema? Depois nós vamos embora, mas ficamos ofendidos com quem cá fica e ficamos ofendidos até com Deus, porque, então, a gente deu-lhe 2 horas, porque é que Ele nos aproveitou bem? Não é? Acho que nós temos que repensar algumas coisas, não é? Ainda que tenhamos que ter horários e que tenhamos que ter essas coisas todas. Mas pronto, olha, qualquer coisa já sabem. A culpa é minha, o Senhor não tem culpa nenhuma. Eu é que não soube liderar bem aqui o nosso culto. Ou se calhar Deus queria mesmo que a gente orasse um bocadinho, porque se calhar os nossos tempos de oração andam um bocadinho escassos. E se calhar Deus queria, de facto, fazer algumas coisas em nós. E é preciso tempo, porque, eu vou-vos dizer, vocês não têm noção. Às vezes Deus quer que eu evangelize uma pessoa e vocês não têm noção do tempo que Ele gasta para me convencer até eu conseguir vencer a minha vergonha, o meu isto, o meu aquilo, e dar o passo. Vocês têm essas lutas ou não? Porque eu fico, mas eu não conheço a pessoa lá nenhum, vou-lhe dizer como é que eu vou meter conversa. Ei, fico nervoso, transpiro, seco, dá tempo para pôr ao sol, secar e tudo. Não sei se estão a ver. Portanto, se calhar há processos em nós que precisam de tempo. Pronto, obrigado Samuel, foste fantástico. Próxima vez que eu pregar, quando chegar a altura de me levantar, vou dizer assim, Samuel, anda cá, vamos lá terminar os 2 aqui Efésios. E faça assim, ora bem, vamos abrir Efésios, Samuel, pera lá. E a gente vai dar conta do livro de Efésios. Então, eu queria só rapidamente que os aniversariantes viessem cá à frente. O Bernas anda por aí ou não? A Graziela.
E havia mais alguém que eu me lembrasse. Era o Zé Carlos, mas não o vi. Não está cá, não é? Pirou-se. Foi arrebatado para o seu lugar de aniversário. Muito bem. Então vamos lá cantar os parabéns a estes irmãos. E enquanto cantamos os parabéns a eles, nós podemos lembrar-nos que... Ora, parabéns também. Quem dera que nós tivéssemos a maturidade da nossa idade na fé, é ou não é? Mas para isso a gente tem que investir mais e dar tempo a que as coisas de Deus aconteçam. Então vá, vamos lá cantar os parabéns a esta malta porque eles merecem. Consegues? Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor abençoe, sejam muito felizes. Nossos queridos irmãos, sejam muito felizes. Com Deus ao seu lado, um longo fim. Que a vida lhes seja o eterno sul. Ora, e para o Ivan também. Atenção, que eu ainda ontem liguei para saber se sempre havia festa, que eu estava doente, não conseguia. Mas está aqui, já sabem, à saída, estrafeguem-nos, ok? Porque eles merecem.